O advogado dele se inclinou por cima da mesa de mogno e sussurrou algo no ouvido de Roberto, apenas algumas palavras, e o rosto do meu padrasto, aquele rosto bronzeado e confiante que eu tinha visto sorrir enquanto me humilhava publicamente 6 meses atrás, ficou da cor de papel higiênico usado. Os dedos dele, aqueles que sempre apontaram para mim com desdém, começaram a tremer tanto que a caneta Mont Blanc escorregou e caiu no chão de mármore com um barulho metálico que ecoou pela sala de reuniões. E eu, sentada do outro lado daquela mesa absurdamente cara, com meu tailleur Armani e meu anel de noivado que custou mais do que o carro dele, sorri. Pela primeira vez em 17 anos, sorri olhando diretamente para Roberto Mendes, mas estou me adiantando muito. Você precisa entender como chegamos até aqui, porque essa história não começa numa sala de advocacia corporativa em Faria Lima. Ela começa muito antes, com uma menina de 14 anos assistindo sua mãe se apaixonar pelo homem errado. Meu nome é Carolina Ferreira. Tenho 31 anos, sou advogada corporativa especializada em fusões e aquisições, e até 6 meses atrás eu era conhecida na minha família como a fracassada, a enteada problemática, a decepção ambulante, a garota que nunca seria nada na vida, segundo meu padrasto Roberto. O que ele não sabia, o que ninguém naquela festa de casamento ridiculamente cara sabia, enquanto ele me humilhava no microfone, era que eu tinha passado os últimos 5 anos me transformando exatamente no tipo de pessoa que ele mais teme. Alguém com poder, alguém com informação, alguém que não chora mais. Eu tinha 14 anos quando minha mãe conheceu Roberto Mendes. Meu pai tinha morrido 2 anos antes, câncer agressivo que levou tudo, inclusive nossas economias. Minha mãe, Silvia, estava trabalhando dupla jornada como secretária executiva, tentando manter nosso apartamento de 2 quartos em Perdizes e me dar uma vida que lembrasse minimamente a que tínhamos antes. Roberto apareceu como uma salvação. Empresário do ramo de importação e exportação, sempre com roupas caras, relógio suíço, carro importado. Ele jantava no restaurante onde minha mãe havia começado a fazer turnos extras como hostess nos fins de semana. Durante 3 meses, ele foi o cliente perfeito, educado, generoso com as gorjetas, sempre com um sorriso gentil. Quando finalmente a convidou para sair, minha mãe flutuou para casa. Eu ainda me lembro dela girando na sala, com aquele vestido azul que ela guardava para ocasiões especiais, os olhos brilhando de um jeito que eu não via desde antes da doença do meu pai. Carol, ele é tão educado, tão atencioso, ela dizia enquanto eu a ajudava a escolher a bolsa certa. E sabe o que é melhor? Ele perguntou sobre você. Quer te conhecer. Disse que qualquer homem que queira estar na minha vida precisa ser aceito pela minha filha primeiro. Naquela época, aquilo me pareceu romântico. Hoje eu sei que era estratégia. Roberto sempre foi bom em representar o papel certo até conseguir o que queria. O primeiro encontro deles foi em um sábado. Roberto nos levou para almoçar em um restaurante italiano chique na Vila Madalena. Ele pediu uma entrada de bruschetas, fez minha mãe rir com histórias sobre suas viagens de negócios e me tratou como se minhas opiniões de adolescente de 14 anos realmente importassem. E então, Carolina, ele disse, se inclinando para a frente com aquele sorriso que eu viria a conhecer tão bem. Sua mãe me disse que você tira notas excelentes. Qual é sua matéria favorita? Literatura, respondi tímida. Quero ser escritora algum dia. Escritora! Ele bateu palmas, como se eu tivesse dito algo extraordinário. Que maravilha! O mundo precisa de mais pessoas criativas. Aposto que você vai escrever best-sellers. Minha mãe praticamente derreteu ali mesmo. Durante 6 meses, Roberto foi o namorado perfeito. Levava minha mãe para jantares, me trazia livros de presente, ajudava com as contas quando as coisas ficavam apertadas. Quando ele pediu minha mãe em casamento, em um restaurante à beira-mar em Guarujá, com violinista e tudo, ela chorou tanto que a máscara de cílios escorreu. Eles casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena mas elegante. Eu tinha 15 anos e fui a dama de honra, com um vestido cor-de-rosa que Roberto insistiu em pagar. Naquele dia, com minha mãe radiante e Roberto sorrindo como um homem que tinha acabado de ganhar na loteria, eu pensei que finalmente teríamos uma família de novo. A mudança começou de forma tão sutil que foi quase imperceptível. 2 semanas depois do casamento, quando comentei que queria participar de uma oficina de escrita criativa, Roberto franziu a testa. Oficina de escrita? Quanto custa isso? R$ 200 por mês, respondi, mostrando o folheto da escola. R$ 200. Ele repetiu, como se eu tivesse sugerido comprar um iate.
Carol, você sabe que estamos ajustando as finanças agora que somos uma família. Sua mãe parou de fazer os turnos extras. Talvez seja melhor focar nos estudos regulares, não em hobbies caros. Minha mãe, que estava preparando o jantar, não disse nada. Esse foi o padrão que se estabeleceu. Pequenas negações, pequenas críticas embrulhadas em preocupação financeira, pequenos comentários sobre como eu deveria ser mais realista com minhas ambições. Quando tirei segundo lugar num concurso de contos da escola aos 16 anos, mostrei o certificado com orgulho durante o jantar. Segundo lugar, Roberto disse, mastigando seu bife. Quase chegou lá, né? Se tivesse estudado um pouco mais, talvez tivesse sido primeiro. Quando passei no vestibular para Direito na USP, aos 18 anos, algo que exigiu 3 anos de cursinho que paguei com aulas particulares que eu mesma dava, Roberto deu de ombros. Direito, pelo menos é algo prático. Mas você sabe que vai ter que trabalhar e estudar, né? Não posso ficar bancando mordomias de universidade pública. Mas universidade pública é gratuita, eu disse confusa. Transporte não é. Livros não são. Alimentação não é. Você tem 18 anos, Carol. Está na hora de começar a se sustentar. Não pode ficar dependendo da sua mãe e de mim para sempre. Eu trabalhei. Deus, como eu trabalhei. Fazia estágio de manhã, tinha aulas à tarde e à noite, dava aulas particulares nos fins de semana. Dormia 5 horas por noite. Minha mãe, às vezes, deixava marmitas escondidas na geladeira com bilhetinhos. Para minha guerreira, te amo. Mas ela nunca confrontava Roberto. Nunca. As humilhações foram escalando. Quando eu tinha 22 anos e consegui um estágio no escritório de advocacia Machado em Silveira, um dos mais prestigiados de São Paulo, cheguei em casa animada para contar. Roberto estava na sala com 2 amigos dele, assistindo futebol. Consegui, eu disse, ainda ofegante por ter corrido da estação do metrô. O estágio no Machado em Silveira, entre 200 candidatos. Roberto nem tirou os olhos da TV. Ah, legal! Traz mais cerveja da geladeira quando vier. Um dos amigos dele, pelo menos, sorriu. Parabéns, menina. Obrigada. Sussurrei, sentindo meu entusiasmo murchar como um balão furado. Quando estava saindo da sala, ouvi Roberto dizer em voz alta o suficiente para eu escutar. Estágio. Trabalho de escravinho que nem paga direito, mas ela acha que é grande coisa. Enquanto isso, mora aqui de graça, comendo nossa comida. Eu não morava de graça. Eu pagava 1/3 das contas desde os 19 anos, mas os momentos mais dolorosos eram nos jantares de família. Roberto tinha 2 irmãs e um irmão. Todos casados, todos com filhos mais ou menos da minha idade. As reuniões familiares eram campos minados de comparações. O Rodrigo acabou de ser promovido a gerente regional. A irmã de Roberto, Márcia, anunciava com orgulho. Com apenas 25 anos. O Rodrigo sempre foi esforçado, Roberto concordava, levantando a taça de vinho. Não fica perdendo tempo com essas ideias malucas de ser artista ou escritor. Tem os pés no chão. Ele olhava diretamente para mim quando dizia isso. A Júlia está namorando o filho do dono da concessionária, contava a outra irmã, Helena. Rapaz de futuro, já está assumindo os negócios do pai. Que maravilha, Roberto sorria. É importante escolher bem com quem se relacionar. Parceiro de vida tem que agregar, não ser um peso. Mais um olhar na minha direção. Eu estava solteira na época, focada demais na faculdade e no estágio para ter energia para relacionamentos. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora de volta à história. A gota d'água aconteceu quando eu tinha 26 anos. Eu tinha acabado de me formar, passei na prova da OAB na primeira tentativa com nota acima de 80 e fui efetivada como advogada júnior no Machado em Silveira. Meu salário triplicou. Finalmente consegui alugar meu próprio apartamento, um kitnet pequeno, mas todo meu em Pinheiros. No dia que fui buscar minhas últimas coisas na casa de Roberto e minha mãe, ele estava na garagem lavando o carro. Então é verdade que você está saindo, ele disse, sem olhar para mim. É. Consegui um lugar perto do escritório. Ele esfregou uma mancha no capô com mais força do que o necessário. Sua mãe está triste. Acha que você está sendo ingrata depois de tudo que fizemos por você. Eu tenho 26 anos, Roberto. É normal sair de casa. Normal é ter respeito pela família. Ele finalmente me olhou, e seus olhos tinham aquela frieza que eu conhecia tão bem. Mas você sempre foi assim, né, Carol? Sempre achando que é melhor que todo mundo. Advogadinha formada.
Vai ver agora acha que cresceu demais para a gente. Não é isso. Só não venha chorando de volta quando descobrir que o mundo lá fora não é tão fácil quanto você pensa, porque da próxima vez a porta não vai estar aberta. Eu não respondi, só peguei minha última caixa e fui embora. Durante os próximos 3 anos, mantive um relacionamento distante, mas cordial com minha mãe. Almoços quinzenais, telefonemas semanais. Roberto raramente estava presente, e quando estava, mal falava comigo. Estava tudo bem assim. Eu estava construindo minha carreira, trabalhando 16 horas por dia, galgando posições no escritório. Então, 4 meses atrás, recebi a ligação da minha mãe. Ela estava eufórica. Carol, tenho uma notícia. Roberto pediu divórcio para a Beatriz. Levei um segundo para processar. Beatriz era a primeira esposa de Roberto, com quem ele tinha sido casado por 10 anos antes de conhecer minha mãe. Eles nunca tinham tido filhos juntos. Espera, eu disse, largando os documentos que estava revisando. Como assim pediu divórcio? Ele já é casado com você há 15 anos. Não, filha. Minha mãe riu, aquela risada nervosa que ela dava quando estava desconfortável. Ele nunca foi realmente divorciado da Beatriz. Foi uma separação de fato, mas nunca oficializaram. Mas agora ele oficializou tudo. E adivinhe? Meu estômago afundou. O quê? Ele vai casar comigo. De novo, só que desta vez vai ser válido o oficial. Ele está organizando uma grande festa, convidou toda a família, vai ser lindo. Eu me sentei, tentando processar o fato de que minha mãe tinha passado 15 anos em um casamento que não era legalmente válido. Mãe, você está bem com isso? Quer dizer, vocês moraram juntos por 15 anos e... Estou ótima, melhor impossível. Roberto disse que quer fazer as coisas do jeito certo desta vez. Vai ser no Buffet Madeiro. Sabe aquele lugar chique? 200 convidados. Nossa. E Carol, eu sei que vocês dois nunca tiveram o melhor relacionamento, mas desta vez vai ser diferente. Ele prometeu. Disse que quer recomeçar, que essa é uma nova fase. Você vem, né? Claro, mãe. Claro que vou. A semana seguinte passou num borrão de trabalho e uma sensação estranha de apreensão que eu não conseguia identificar. O convite nunca chegou. Achei que era um atraso do correio. 2 semanas antes do casamento, encontrei com minha prima Júlia num café. Ela era filha de Helena, uma das irmãs de Roberto. Seu vestido já chegou? Ela perguntou animada, mexendo no cappuccino. Que vestido? Júlia parou de mexer. Para o casamento. Sua mãe não te contou? Ela escolheu vestidos para as madrinhas. Rosa antigo, longo, muito bonito. Eu não sou madrinha. Não? Júlia pareceu genuinamente confusa. Mas você é a filha da noiva. Recebi algum convite ainda. Mas deve estar a caminho. O constrangimento no rosto dela me disse tudo o que eu precisava saber. Liguei para minha mãe naquela noite. Oi, filha. Ela atendeu ofegante. Desculpa, estava subindo escada. Estamos finalizando detalhes do casamento. Mãe, a Júlia comentou algo sobre vestidos de madrinha. Silêncio. Mãe? Carol, ela suspirou. Roberto achou melhor não te incluir na cerimônia. Ele disse que você está sempre tão ocupada, que seria muita pressão. Pressão? E ele quer que seja só família próxima dele no altar. Você entende, né? Os filhos dos irmãos dele são todos tão unidos. Eu sou sua filha. Eu sei, amor, eu sei. Mas você vai estar lá como convidada. Isso é o que importa. Recebi meu convite, então? Outro silêncio. Roberto disse que ia te ligar para convidar pessoalmente. Ela finalmente murmurou. Roberto nunca ligou. No dia do casamento, eu não tinha convite formal. Tecnicamente, eu não estava convidada, mas eu decidi ir mesmo assim. Comprei um vestido discreto, azul marinho, nada chamativo. Prendi meu cabelo num coque simples. Cheguei no Buffet Madeiro às 7h15 da noite, 15 minutos depois do horário marcado para a cerimônia, quando já estariam todos sentados. O salão estava decorado em tons de dourado e branco, com arranjos florais enormes que deviam ter custado mais do que meu aluguel. 200 pessoas em trajes de gala, música clássica ao vivo. Roberto tinha realmente se superado. Encontrei um lugar no fundo, numa das últimas fileiras. Ninguém percebeu minha entrada. Assisti minha mãe descer o corredor com um vestido de noiva que era absolutamente deslumbrante, rendas delicadas e um corte que a fazia parecer 10 anos mais jovem. Ela estava radiante. Roberto estava no altar com um smoking impecável, sorriso de propaganda de pasta de dente. Eles trocaram votos. Ele a beijou. Todo mundo aplaudiu. Durante o coquetel, me mantive nas sombras, pegando um salgadinho aqui, uma taça de espumante ali. Vi minha mãe de longe, rodeada de pessoas, rindo. Não me aproximei.
Não queria estragar o dia dela com a tensão que minha presença inevitavelmente causaria. Foi durante o jantar que tudo desmoronou. Roberto se levantou para fazer o discurso do noivo. Bateu na taça de cristal com uma colher, o tilintar agudo cortando as conversas. Todo mundo se virou para ele. Amigos, família, começou com aquela voz confiante de quem está acostumado a ser ouvido. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Casar com Silvia, oficialmente desta vez, pausa para risos. É a realização de um sonho de 15 anos. Ele falou sobre amor, sobre recomeços, sobre família. Então seu olhar varreu o salão e parou em mim. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Eu vi algo mudar em seu rosto, um endurecimento ao redor da boca. Estou cercado hoje pelas pessoas que amo, continuou ainda me olhando. Minha família, meus sobrinhos que são como filhos para mim. Rodrigo, que acabou de abrir sua própria empresa. Júlia, que está noiva de um rapaz excelente. Marcelo, que está terminando mestrado em engenharia. Bruno, que foi promovido a diretor com apenas 30 anos. Ele fez uma pausa dramática. Todos eles trouxeram orgulho para esta família. Todos fizeram algo de suas vidas. Todos são pessoas de valor. Meu estômago começou a afundar. Eu sabia o que vinha a seguir. De alguma forma, eu sabia. E depois tem aqueles, sua voz ficou mais fria, que escolheram caminhos diferentes, que escolheram ser medíocres, que preferem se vitimizar em vez de trabalhar, que acham que o mundo deve alguma coisa para elas. Pessoas começaram a se remexer desconfortavelmente nas cadeiras. Alguém tossiu. Não vou mencionar nomes, Roberto continuou, mas seus olhos estavam fixos em mim. Mas tem uma pessoa aqui que é um exemplo perfeito de como não viver sua vida. Uma pessoa que teve todas as oportunidades, todo o apoio, mas escolheu ser uma fracassada, uma decepção ambulante. Alguém que nem considero parte desta família, porque família de verdade se orgulha uma da outra. E dessa pessoa, só vergonha. O silêncio no salão era ensurdecedor. 200 pessoas olhando entre mim e Roberto, entre Roberto e minha mãe. Minha mãe estava branca, boca aberta, paralisada. Roberto levantou a taça. Então brindo aos verdadeiros membros desta família, aos que fazem valer a pena, aos que importam. Saúde, saúde! Algumas vozes murmuradas repetiram, constrangidas. Eu não chorei, não fiquei vermelha, não corri para fora. Eu simplesmente me levantei, peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída com a cabeça erguida. Cada passo era medido, cada respiração era controlada. Atrás de mim, ouvi minha mãe chamando. Carol, Carol, espera! Mas eu não esperei. No táxi voltando para casa, sentada no banco de trás com o ar-condicionado gelado contra meu rosto, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva explosiva, não foi mágoa esmagadora, foi algo frio, calculado, cristalino. Decisão. Durante 17 anos, Roberto Mendes me havia diminuído, me humilhado, me tratado como algo que grudou na sola do sapato dele. E durante 17 anos, eu havia engolido isso, havia me conformado, havia dito a mim mesma que um dia, quando eu fosse bem-sucedida o suficiente, quando provasse meu valor, ele pararia. Mas homens como Roberto nunca param. Porque não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre o que eles precisam que você seja para se sentirem grandes, pequenos, inferiores, derrotados. Essa noite, Roberto me deu o maior presente da minha vida. Ele me libertou da necessidade de buscar a aprovação dele. Ele me mostrou que não importava quanto eu alcançasse, ele sempre moveria a linha de chegada. Então por que tentar agradar? Por que não simplesmente destruir? Cheguei em casa e liguei o computador. Eram 11h30 da noite de um sábado, mas eu era advogada corporativa. Não tinha horário comercial. Comecei a pesquisar. Empresas de Roberto, Mendes Importação e Exportação Liteda, registros públicos, processos, histórico financeiro. 3 horas depois, às 2h30 da manhã, olhei para a tela do computador e sorri pela segunda vez naquela noite, porque eu tinha encontrado algo interessante. Muito interessante. A empresa de Roberto tinha crescido exponencialmente nos últimos 5 anos. Contratos com empresas chinesas, importação de eletrônicos, exportação de commodities agrícolas, faturamento na casa dos milhões. Ele tinha comprado um apartamento novo no ano anterior, um triplex em Moema. Tinha trocado de carro. Viajava para a China e Estados Unidos constantemente, mas quando eu cruzei os dados de faturamento declarado com os registros de importação e exportação disponíveis na Receita Federal, os números não batiam. Simplesmente não batiam. Produtos sendo declarados com valores muito abaixo do mercado. Remessas que constavam em um sistema, mas não em outro.
Transferências internacionais para empresas fantasmas nas Ilhas Cayman. Roberto estava sonegando impostos. Muito. E havia evidências sólidas de lavagem de dinheiro através de contratos fictícios. Às 4 da manhã, fechei o computador e fui dormir. Mas antes, enviei um e-mail para mim mesma com todo o material que tinha compilado, criptografado, com cópias em 3 servidores diferentes. Na segunda-feira de manhã, cheguei no escritório Machado em Silveira 15 minutos mais cedo que o normal. Pedi uma reunião com o sócio sênior, Dr. Armando Machado. Carolina, ele disse quando entrei na sala dele às 9 em ponto. Sente-se. O que posso fazer por você? Dr. Armando tinha 72 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, óculos de aro dourado. Ele tinha fundado o escritório 40 anos atrás e era conhecido como um dos advogados mais éticos e implacáveis de São Paulo. Preciso de um conselho, doutor. É pessoal, mas pode se tornar profissional. Ele se recostou na cadeira de couro. Estou ouvindo. Contei tudo. Roberto. O casamento. A humilhação. E depois mostrei os documentos que tinha compilado. Dr. Armando os estudou em silêncio por 20 minutos longos. Finalmente, ele olhou para mim por cima dos óculos. Estes documentos, se verificados, são evidência de crimes tributários graves e lavagem de dinheiro. Você sabe disso. Eu sei. A penalidade pode ser prisão, multas massivas, falência da empresa. Eu sei. E seu padrasto, ele seria destruído. Eu sei. Doutor, Armando tirou os óculos e limpou as lentes calmamente. Carolina, você trabalha aqui há 8 anos. Eu a vi crescer de estagiária a uma das melhores advogadas júnior que já tivemos. Você é meticulosa, ética, brilhante. Obrigada, doutor. Então vou te perguntar uma vez só. Você quer fazer isso porque é a coisa certa ou porque quer vingança? Eu não vacilei. As duas coisas. Mas mesmo que não fosse meu padrasto, mesmo que fosse um estranho completo, esses crimes precisam ser denunciados. Estamos falando de milhões em impostos sonegados, dinheiro que deveria estar em hospitais, escolas, infraestrutura. Ele assentiu lentamente. Resposta correta. Mas você entende que vai precisar se afastar do caso? Conflito de interesse, relação pessoal. Entendo, mas posso entregar as evidências para quem tem jurisdição? E talvez, respirei fundo, talvez o escritório possa estar envolvido na consultoria para a parte lesada. Qual parte lesada? A Receita Federal. E, fiz uma pausa, a primeira esposa de Roberto, Beatriz Mendes, se o divórcio dela nunca foi oficializado até 4 meses atrás e a empresa foi criada e cresceu durante o tempo em que ainda eram casados, ela pode ter direito a 50% dos ativos. Dr. Armando sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Minha querida Carolina, você é absolutamente diabólica. Aprendi com os melhores. Nas semanas seguintes, trabalhei mais do que jamais havia trabalhado. Acordava às 5 da manhã. Dormia à meia-noite. Cada documento foi verificado 3 vezes, cada número conferido, cada conexão traçada. Dr. Armando designou 2 sócios para trabalhar comigo. Dr. Fernando, especialista em direito tributário, e Dra. Patrícia, especialista em crimes financeiros. Nós construímos um caso que era hermético, irrefutável. Perfeito. Também localizamos Beatriz Mendes. Ela estava morando em Campinas, trabalhando como professora de inglês. Quando doutora Patrícia explicou a situação, Beatriz começou a chorar. Eu sempre soube que ele estava escondendo dinheiro, ela disse durante nossa primeira reunião por videochamada. Quando pedi divórcio há 15 anos, ele disse que a empresa estava quebrada, que não havia nada a dividir. Eu acreditei. Eu fui idiota. A senhora não foi idiota, eu disse firmemente. Foi enganada, mas agora podemos corrigir isso. Enquanto construíamos o caso legal, eu também estava cuidando de outro aspecto da minha vida. 6 semanas após o casamento de Roberto, em um happy hour do escritório, conheci Daniel Carvalho. Ele era procurador federal, especializado em crimes financeiros, e estava no bar com colegas discutindo um caso complexo de sonegação. Alto, olhos castanhos atentos, cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, apesar de ter apenas 36 anos. Quando ele sorriu para mim no bar, pedindo desculpas por estar falando tão alto, algo no meu peito se apertou. Advogada corporativa, ele disse quando nos apresentamos. Aposto que vê o lado corporativo do que eu investigo. Às vezes, sorri. Mas eu prefiro o lado limpo da advocacia corporativa, fusões e aquisições legítimas. Existe isso? Ele brincou. Começamos a conversar. Uma conversa virou 2 horas. 2 horas viraram ele me oferecendo carona para casa.
A carona virou um café no dia seguinte. O café virou jantar. O jantar virou mais. 3 meses depois, quando Daniel me pediu em namoro oficialmente, durante um fim de semana em Campos do Jordão, eu disse sim, sem hesitar. Tem uma coisa que preciso te contar. Eu disse enquanto caminhávamos de mãos dadas pela rua com casinhas estilo europeu. Pode falar. Meu padrasto. Ele não é uma boa pessoa e está prestes a ter muitos problemas legais. Daniel parou de andar e me virou para encará-lo. Você está envolvida? Fui quem descobriu as evidências, mas me afastei formalmente do caso. Está sendo conduzido por outros sócios do escritório e, bem, pela Procuradoria Federal. Ele processou isso. Crimes financeiros, sonegação, lavagem, o pacote completo. E você tinha que me contar por causa do meu trabalho. Sim, seria antiético não contar. E também porque engoli em seco. Eventualmente ele vai saber que fui eu, que comecei tudo, e pode ficar desagradável. Daniel me puxou para um abraço. Carol, denunciar crimes não é vingança, é cidadania. Se você tem evidências sólidas, é sua obrigação reportar. Mesmo quando é pessoal? Especialmente quando é pessoal. Mostra caráter. 2 meses depois, em uma quinta-feira chuvosa de setembro, os advogados do escritório Machado em Silveira, junto com a Procuradoria Federal, entraram com uma ação formal contra Roberto Mendes e Mendes Importação e Exportação Limitada. Simultaneamente, Beatriz Mendes entrou com uma ação de divisão de bens, contestando o inventário do divórcio e alegando ocultação de patrimônio. Na sexta-feira, a notícia estava em todos os jornais de negócios. Empresário de importação investigado por sonegação de 15 milhões de reais. Minha mãe me ligou. Eu não atendi. No sábado, ela apareceu no meu apartamento. Quando abri a porta, ela parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas, roupas amassadas. Foi você, ela disse. Não era pergunta. Quer entrar? Ela entrou e ficou parada no meio da sala, sem sentar. Roberto disse que foi você, que você inventou tudo porque está com ciúmes, porque quer destruir a felicidade dele. Mãe, minha voz saiu mais firme do que esperava. Eu não inventei nada. Cada número, cada documento, cada transferência está registrada. A Receita Federal não instaura investigação baseada em invenção. Mas por quê? Por que você faria isso? Porque ele cometeu crimes. Porque sonegou milhões. Porque enganou a primeira esposa dele sobre o patrimônio. Porque respirei fundo. Porque ele passou 17 anos me humilhando e eu finalmente tinha poder para fazer algo a respeito. Ela começou a chorar. Ele é meu marido, Carol. Eu amo ele. E eu sou sua filha. E você me viu ser humilhada publicamente no casamento de vocês e não disse uma palavra. Eu não sabia que ele ia. Você sempre soube como ele me tratava. Sempre. E escolheu não fazer nada. O silêncio entre nós era denso, pesado. Ele vai ser preso? Ela finalmente perguntou, voz pequena. Provavelmente, dependendo do que mais a investigação descobrir. E a empresa? Vai à falência. Os ativos serão congelados e divididos entre quitação de dívidas tributárias e partilha com Beatriz. Vamos perder tudo. Você vai perder o que foi construído com dinheiro ilegal. Mas tem o apartamento antigo, aquele que vocês já tinham antes de toda essa expansão. Está em nome seu. Não pode ser tocado. Você vai ficar bem. Ela me olhou com algo entre mágoa e descrença. Como você pode ser tão fria? Aprendi com o melhor. Ela saiu sem se despedir. 2 semanas depois, recebi uma intimação. Roberto queria uma reunião, mediada por advogados, para resolver a situação amigavelmente. A reunião foi marcada para uma terça-feira, às 3 da tarde, em um escritório neutro no centro. Dr. Armando insistiu em me acompanhar, mesmo eu não estando oficialmente no caso. Você começou isso, ele disse. Tem direito de estar lá. Daniel também quis ir, mas eu pedi para ele não aparecer. Ainda não. Roberto não sabia sobre Daniel. Essa era uma carta que eu guardava. Chegamos 15 minutos antes do horário. A sala de reuniões era todo vidro e aço. Moderna, fria. Mesa de mogno, cadeiras de couro, vista para a Avenida Paulista. Roberto chegou exatamente no horário, acompanhado por 2 advogados que pareciam tão caros quanto nervosos. Ele vestia um terno cinza escuro, gravata azul, sapatos impecavelmente engraxados. Mas havia algo diferente. Uma linha de tensão ao redor dos olhos, cabelos não tão perfeitamente arrumados. Quando me viu, seus olhos se estreitaram. Você, Roberto? Cumprimentei com um aceno de cabeça. Sentamos em lados opostos da mesa. Dr. Armando ao meu lado, os 2 advogados de Roberto dos lados dele e Roberto no centro, rosto vermelho de raiva contida. Vamos direto ao ponto. Começou o advogado principal de Roberto, um homem de uns 50 anos com óculos de aro grosso. Nosso cliente está disposto a negociar um acordo.
Que tipo de acordo? Dr. Armando perguntou calmamente, folheando alguns documentos. Pagamento parcelado das dívidas tributárias, quitação em 5 anos. Em troca, arquivamento das acusações criminais. Não temos autoridade para arquivar acusações criminais, Dr. Armando respondeu. Isso é com o Ministério Público. Mas vocês podem influenciar, retirar a denúncia inicial, dizer que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, eu interrompi. Foram 15 milhões de reais em impostos sonegados, documentação falsa, empresas fantasmas. Roberto bateu a mão na mesa. Você, ele apontou para mim, voz tremendo de raiva. Você não passa de uma vadia ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você. Roberto, seu advogado tentou acalmá-lo. Não, deixa eu falar. Ele se levantou, apoiando as mãos na mesa, inclinando-se em minha direção. Eu dei teto para você, comida, paguei suas coisas. Você nunca pagou nada, meu. Respondi calmamente, sem levantar a voz. Desde os 19 anos, eu paguei minha própria parte. Eu casei com sua mãe quando você era uma adolescente problemática. Você devia estar agradecida. Problemática, repeti. Interessante definição para uma adolescente que tirava notas excelentes e nunca deu trabalho. Você sempre foi uma decepção. Desde o início, sempre achando que era melhor que todo mundo, com essas ideias ridículas de ser escritora. Eu sou advogada, Roberto, formada pela USP. Trabalho em um dos melhores escritórios de São Paulo. Escritório que vai te demitir quando descobrirem que você inventou acusações falsas por vingança pessoal. Dr. Armando se levantou. Senhor Mendes, minha cliente não inventou absolutamente nada. Cada documento que ela compilou foi verificado de forma independente por 3 fontes diferentes, incluindo auditores certificados e a própria Receita Federal. Os números não mentem. Ela manipulou os documentos. Os documentos vieram dos seus próprios sistemas, Senhor Mendes, das suas próprias declarações, dos seus próprios registros bancários. Roberto abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso é perseguição, é pessoal. Ela está fazendo isso porque você cometeu crimes, terminei. E porque no seu casamento, na frente de 200 pessoas, você me chamou de fracassada. Disse que não me considerava família, que eu era motivo de vergonha. Algo no rosto dele mudou, uma satisfação doentia. E você é, olha o que você se tornou. Uma pessoa tão miserável que precisa destruir a vida dos outros para se sentir importante. Engraçado, inclinei a cabeça, porque da minha perspectiva, a única vida sendo destruída é a que foi construída com mentiras e dinheiro ilegal. O advogado de Roberto sussurrou algo urgente no ouvido dele. Roberto respirou fundo, claramente tentando se controlar. Quanto? Ele disse finalmente. Quanto o quê? Perguntei. Quanto você quer para fazer isso parar? Todo mundo tem um preço. Qual é o seu? Sorri. Foi um sorriso genuíno. Roberto, você realmente acha que isso é sobre dinheiro? Tudo é sobre dinheiro. Para você, talvez. Mas veja, eu não preciso de dinheiro. Ganho muito bem. Tenho um apartamento pago, um carro, uma carreira sólida. E em breve, tirei uma pequena caixa de veludo da minha bolsa e a abri sobre a mesa, revelando um anel de noivado com um diamante de 2 quilates. Vou me casar com um procurador federal. O rosto de Roberto ficou da cor de cinza. Você está noiva? Estou, com Daniel Carvalho. Talvez você o conheça? Ele é o procurador responsável pela força-tarefa de crimes financeiros. O advogado de Roberto ficou pálido. Ela está noiva com o procurador do caso? Não exatamente, esclareci. Daniel não está diretamente no meu caso. Isso seria conflito de interesse, mas ele está no departamento e está muito, muito interessado em garantir que casos como o seu sejam processados com todo o rigor da lei. Isso é... Roberto parecia estar procurando palavras. Legal? Sugeri. Ético? Apropriado? Sim, é tudo isso. Ele se deixou cair na cadeira. Por um momento, só conseguiu olhar para aquele anel. Então, seu advogado se inclinou e sussurrou as 5 palavras que mencionei no início. Tem mais que você escondeu? E foi nesse momento que Roberto Mendes, pela primeira vez em 17 anos, pareceu realmente me ver. Não como a enteada fracassada, não como o peso, mas como a ameaça real que eu me tornara. O que mais vocês descobriram? Ele perguntou, voz rouca. Dr. Armando abriu uma pasta. Além da sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, encontramos evidências de fraude em licitações. 3 contratos públicos que sua empresa ganhou nos últimos 2 anos foram obtidos através de suborno a funcionários públicos. Roberto ficou branco. Também há a questão dos produtos contrabandeados,
continuei calmamente. Aquelas remessas de eletrônicos que vinham classificadas como peças de reposição, mas eram na verdade produtos completos? A diferença de taxa alfandegária soma mais 4 milhões em sonegação. E tem as contas offshore. Dr. Armando virou uma página. Ilhas Cayman, Panamá. 3 contas diferentes em nome de empresas fantasmas, todas rastreáveis até você através de transferências e assinaturas digitais. Cada palavra era uma martelada. Eu via Roberto encolhendo, ficando cada vez menor. Quanto tempo? Ele finalmente conseguiu perguntar. De prisão? Dr. Armando consultou seus documentos. Com todas as acusações, estamos falando de 12 a 15 anos, possivelmente mais se encontrarmos mais irregularidades. E a empresa? Será dissolvida, ativos leiloados para pagar dívidas tributárias e multas. O que sobrar será dividido com sua primeira esposa, conforme determina a lei. Beatriz? Roberto pareceu genuinamente chocado. Como ela está envolvida nisso? Você enganou ela no divórcio, expliquei. Disse que a empresa estava falida, quando na verdade estava começando a crescer. Ela tem direito a 50% dos ativos acumulados durante o casamento de vocês. Mas isso foi há 15 anos. E você oficializou o divórcio há 4 meses. O que significa que, tecnicamente, ainda eram casados durante todo esse período de crescimento. Eu vi o momento exato em que ele entendeu. A armadilha completa. Não era só sobre os crimes fiscais. Era sobre desmantelar, peça por peça, tudo que ele tinha construído. Você planejou isso? Ele sussurrou. Tudo isso desde o casamento. Eu simplesmente revelei o que já estava lá, Roberto. Você que cometeu os crimes. Você que mentiu. Você que enganou. Eu só acendi a luz. Ele me olhou com tanto ódio que por um segundo pensei que fosse se lançar sobre a mesa. Seus advogados o seguraram pelos braços. Você não é minha filha. Ele cuspiu. Nunca foi. Eu sempre soube que você era uma cobra. Não, respondi calmamente. Eu nunca fui sua filha, mas eu também não sou cobra. Cobras são venenosas por natureza. Eu só me tornei venenosa em autodefesa. Você me ensinou muito bem. Dr. Armando fechou a pasta. Senhores, a menos que seu cliente queira cooperar plenamente com as investigações e fazer um acordo de delação premiada com o Ministério Público, não há nada mais a discutir aqui. Delação? Roberto pareceu horrorizado. Delatar quem? Seus parceiros de negócios, os funcionários públicos que receberam propina, as empresas fantasmas, os intermediários. Se você cooperar, a pena pode ser reduzida. E se eu não cooperar? Então nos vemos no tribunal. E garanto que o Ministério Público vai buscar a pena máxima para cada acusação. A reunião terminou ali. Roberto saiu apoiado por seus advogados, parecendo ter envelhecido 20 anos em 2 horas. Quando eles saíram, Dr. Armando me olhou. Como você se sente? Pensei na pergunta. Vazia, admiti. Pensei que sentiria satisfação, alegria, algo, mas só me sinto vazia. É normal. Vingança raramente traz a satisfação que imaginamos. Não é vingança, corrigi. É justiça. Pode ser as duas coisas. Saímos do prédio. Lá fora, São Paulo estava no seu caos normal de terça-feira à tarde. Carros buzinando, pessoas correndo, camelôs vendendo, vida acontecendo. Peguei meu celular e liguei para Daniel. Como foi? Ele atendeu no primeiro toque. Exatamente como você previu. Ele tentou comprar meu silêncio. E eu mostrei meu anel de noivado. Daniel riu. Você é terrível. Eu sei. Janta hoje à noite? Sempre. Nas semanas seguintes, a vida de Roberto desmoronou em câmera lenta. Foi como assistir um prédio sendo implodido. Parece acontecer instantaneamente, mas na verdade foi resultado de meses de preparação cuidadosa. A Receita Federal congelou todas as contas da Mendes Importação e Exportação. Os 15 funcionários foram dispensados. O escritório foi lacrado. O triplex, em Moema, teve ordem de penhora. Os jornais cobriram tudo. Esquema de sonegação fiscal desmontado. Empresário fraudava contratos públicos há anos. Dívidas superam 20 milhões. Minha mãe se mudou de volta para o apartamento antigo em Perdizes, o que estava em nome dela. Ela me ligava todos os dias. Eu não atendia. Na 3ª semana, ela apareceu no meu escritório. A recepcionista me ligou, constrangida. Doutora Carolina, tem uma senhora aqui. Diz ser sua mãe. Não tem agendamento, mas está dizendo que não vai embora até falar com a senhora. Suspirei. Manda ela subir. Quando minha mãe entrou na minha sala, levei um susto. Ela tinha perdido peso. Muito peso. O rosto estava encovado, olheiras roxas, roupas que costumavam servir bem, agora pareciam largas demais. Carol, ela começou. Voz trêmula. Senta, mãe.
Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Ele foi preso ontem, ela disse. Eu sabia. Daniel tinha me contado. Roberto foi indiciado formalmente, e como havia risco de fuga, ele tinha conexões internacionais e dinheiro escondido no exterior, foi decretada prisão preventiva. Eu sei, respondi. Você sabia e não me contou? Não sou advogada dele, mãe. E você tem advogados que devem ter te informado. Ela começou a chorar. Não era choro dramático. Era aquele choro silencioso, desesperado, de alguém que não tem mais lágrimas, mas ainda assim chora. Ele me disse, no último dia, antes de ser preso, ele me disse algo. Esperei. Ele me disse que você tinha razão, que ele realmente fez tudo aquilo. As sonegações, as fraudes, tudo. Disse que começou pequeno, só para economizar nos impostos, e foi crescendo, que ficou fácil demais, e depois ficou impossível parar. E ele me pediu para te implorar, para pedir para você fazer parar. Disse que você tem contatos, que você pode influenciar o processo. Não posso, Carol. Mesmo que pudesse, não faria. Ele cometeu crimes graves. Sonegou dinheiro que deveria estar em hospitais, escolas, corrompeu funcionários públicos. Isso vai muito além de uma questão pessoal entre mim e ele. Ele é meu marido. Ele é um criminoso. Pela primeira vez levantei a voz. E você, mãe? Você passou 17 anos assistindo ele me humilhar e nunca, nem uma vez, ficou do meu lado. Eu não sabia que era tão ruim. Você sabia. Você sempre soube. Me levantei, andando até a janela. Lá fora, a cidade era um borrão de concreto e vidro. Cada jantar onde ele me comparava negativamente com os sobrinhos dele. Cada comentário sobre eu ser peso, sobre ser fracassada, sobre nunca conseguir nada. Você estava lá e ficava quieta. Eu tinha medo, ela sussurrou. Girei para encará-la. Medo de quê? De perder ele, de ficar sozinha de novo, de voltar a ter que trabalhar 2 empregos, de passar dificuldade. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu sei que é patético, eu sei. Mas depois que seu pai morreu, eu me senti tão perdida, tão assustada. Quando Roberto apareceu, ele parecia a solução para tudo. E eu escolhi acreditar na versão que ele apresentava. Escolhi ignorar os sinais. Até no casamento dele, quando ele me humilhou publicamente. Você ficou quieta. Eu estava em choque. Eu não esperava que ele fizesse aquilo. Eu juro, Carol. Depois eu falei com ele. Disse que tinha sido horrível. E o que ele disse? Ela baixou os olhos. Disse que você mereceu. Que tinha sido arrogante, que precisava ser colocada no seu lugar. E você aceitou essa explicação. Silêncio. Sabe o que é mais triste, mãe? Não é nem o Roberto. Ele sempre foi exatamente quem era. Um narcisista, um manipulador, um criminoso. Mas você era minha mãe. E escolheu ele, eu sei. As lágrimas escorriam livremente agora. Eu sei, e me odeio por isso todos os dias. Quando ele foi preso, quando ficou só eu naquele apartamento vazio, eu percebi. Eu troquei minha filha, meu sangue, por um homem que nunca me amou de verdade, que só me usou. E agora, eu perdi os 2. Algo no meu peito apertou. Você não me perdeu. Ela olhou para mim esperançosa. Mas também não me tem, continuei. Não do jeito que era antes. Isso vai levar tempo, mãe. Muito tempo. Você vai ter que reconstruir essa confiança. Quanto tempo? Não sei. Talvez anos. Talvez nunca volta a ser como antes. Mas, respirei fundo. Podemos começar devagar. Um almoço por mês. Telefonemas. Pequenos passos. Ela assentiu vigorosamente. Qualquer coisa que você deixar. E tem uma condição. Qual? Terapia. Você precisa de terapia. Precisa entender por que fez as escolhas que fez, por que colocou um homem acima da sua própria filha. E precisa trabalhar nisso. Eu vou, prometo. Ela se levantou para sair, mas hesitou na porta. Carol, o que você se tornou? Advogada brilhante, noiva de um procurador, essa mulher forte e implacável. Eu sei que não tenho direito de sentir orgulho porque não ajudei você a chegar aqui, mas eu sinto muito orgulho. Depois que ela saiu, sentei na minha cadeira e chorei. Foram só alguns minutos, mas foram lágrimas que eu guardava há anos. 2 semanas depois, houve outra reviravolta. Eu estava no escritório, revisando contratos, quando recebi um telefonema de um número desconhecido. Alô? Carolina Ferreira? Voz masculina, formal. Sim. Meu nome é Marcelo Andrade. Sou advogado de Ana Beatriz Mendes. Ela gostaria de falar com a senhorita. Beatriz, a primeira esposa de Roberto. Claro! Quando? Ela está aqui no escritório agora, se a senhorita tiver disponibilidade. 40 minutos depois,
Beatriz Mendes estava sentada na sala de reuniões do Machado em Silveira. Ela tinha uns 55 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos, olhos verdes inteligentes atrás de óculos discretos. Estava vestida com simplicidade, calça jeans, blusa branca, sapatos baixos. Mas havia uma dignidade nela, uma postura que transmitia força. "Obrigada por me receber", ela disse quando nos sentamos. "Obrigada por vir." Ela me estudou por um momento. "Você não parece o que eu imaginava." "O que imaginou?" "Alguém mais vingativa, dramática. Mas você parece calma, controlada." Aprendi que raiva barulhenta raramente consegue o que quer. Raiva estratégica, por outro lado. Ela sorriu. Era um sorriso que entendia. "Roberto me ligou da prisão. Conseguiu autorização para uma ligação. E ele me implorou para desistir da ação de divisão de bens. Disse que já estava perdendo tudo, que não precisava eu também chutar cachorro morto, charmoso como sempre." Eu disse não. Ela se recostou na cadeira. "Durante 10 anos, eu acreditei que ele era apenas um mau marido. Egoísta, frio, mas não criminoso. Quando pedi divórcio, quando ele disse que a empresa estava quebrada, eu acreditei. Aceitei migalhas, reconstruí minha vida do zero, trabalhando como professora, morando em um apartamento alugado. E agora? E agora descubro que, enquanto eu trabalhava 60 horas por semana para pagar aluguel, ele estava construindo um império com dinheiro sonegado, que ele mentiu, fraudou e me deixou na miséria deliberadamente." Seus olhos ficaram duros. "Então não vou desistir. Vou tomar até o último centavo que é meu por direito." "Boa. Mas eu não vim só para dizer isso. Vim porque..." Ela hesitou. "Porque quero agradecer." "Agradecer?" "Por ter a coragem de fazer o que eu não tive. Quando eu estava casada com Roberto, vi coisas, documentos estranhos, conversas suspeitas, mas eu tinha medo. Medo de confrontar, medo de descobrir, medo de agir. Então fingi que não via. E depois fugi, pedi divórcio e fingi que tudo estava bem. Não precisa me agradecer. Eu tinha minhas próprias motivações. Eu sei. Mas independente das motivações, o resultado é justiça. E justiça importa." Passamos a próxima hora conversando. Ela me contou sobre o casamento dela com Roberto, como ele tinha sido diferente no começo, atencioso, carismático, como mudou gradualmente para alguém frio, controlador, como ela, eventualmente, juntou coragem para sair. "Tem uma coisa que Roberto nunca entendeu", ela disse enquanto tomávamos café que a secretária tinha trazido. "Ele sempre achou que poder era sobre dinheiro e intimidação, mas poder real é sobre informação, sobre paciência, sobre saber quando e como agir. E você tem informação?" Ela sorriu. "Durante os últimos 2 meses, desde que a ação foi aberta, eu vasculhei tudo que tinha guardado do meu casamento. Papéis velhos, e-mails antigos, documentos que Roberto achava que eu tinha jogado fora. E encontrei coisas interessantes." Meu coração acelerou. "Que tipo de coisas?" "Nomes. De pessoas que trabalhavam com ele em esquemas duvidosos desde 2008. Pessoas que podem corroborar as acusações atuais e adicionar novas. Você entregou isso para os procuradores? Vou entregar amanhã, junto com o meu advogado." Ela tomou um gole de café. "Sabe, durante anos eu me senti fraca por ter fugido, por não ter lutado. Mas agora percebo que, às vezes, a fuga estratégica é só o primeiro passo. O segundo passo é voltar quando você está forte o suficiente para ganhar." Quando ela saiu, 1 hora depois, eu me senti estranhamente renovada, como se tivesse encontrado uma aliada inesperada, alguém que entendia. O julgamento de Roberto foi marcado para 6 meses depois. A mídia estava voraz. Cada detalhe era dissecado, cada testemunha entrevistada, cada documento analisado. 3 dos funcionários públicos que Roberto tinha subornado fizeram acordo de delação. 2 parceiros de negócios o entregaram em troca de redução de pena. A teia de corrupção ia muito mais fundo do que qualquer um imaginava. No final, as acusações eram extensas: sonegação fiscal qualificada, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, corrupção ativa, formação de quadrilha. O Ministério Público pediu 16 anos de prisão. Eu não fui ao julgamento. Não precisava. Não era sobre assistir ele cair. Era sobre garantir que as consequências fossem justas e completas. Daniel ia me atualizando. Hoje ele tentou argumentar que foi coagido por parceiros. Acreditaram? Nem um pouco. O juiz praticamente riu. 2 semanas depois, ele está tentando acordo de última hora. Delação completa em troca de redução de pena. Vai aceitar? Provável. Ele tem informações valiosas sobre um esquema maior. Pode cair para 8, 10 anos se cooperar totalmente. Ainda é bastante tempo. É o que ele merece.
6 meses depois do julgamento, em uma manhã ensolarada de março, me casei com Daniel. Foi uma cerimônia pequena e íntima. 50 pessoas. Jardim de um hotel boutique em Campos do Jordão. Flores brancas e folhagens verdes. Música de quarteto de cordas. Minha mãe estava lá, na primeira fileira, chorando silenciosamente. Nós tínhamos almoçado juntas uma vez por mês nos últimos 6 meses. Ela tinha começado terapia. Os passos eram pequenos, mas eram passos. Doutor Armando estava lá, com a esposa. Doutora Patrícia e doutor Fernando também. Colegas do escritório, amigos da faculdade. A família de Daniel. E, surpreendentemente, Beatriz Mendes. Ela tinha se tornado uma amiga improvável. Nos últimos meses, almoçamos juntas algumas vezes. Conversamos sobre recomeços, sobre reconstruir, sobre o que significa realmente deixar o passado para trás. Você está linda, ela disse quando me viu no vestido de noiva. Era um vestido simples, sem muito volume, renda delicada nos ombros. Roberto sempre disse que você nunca seria nada. Deve estar revirando na cela. Sorri. Acho que isso não deveria me dar tanto prazer, mas dá, e está tudo bem. A cerimônia foi perfeita. Daniel chorou quando me viu entrando. Eu também chorei, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de alegria, de alívio, de finalmente estar onde deveria estar. Nas semanas que se seguiram, a vida se estabeleceu em uma nova normalidade. Roberto foi sentenciado a 9 anos de prisão após acordo de delação. Sua empresa foi dissolvida. O apartamento triplex foi leiloado. Os ativos restantes foram divididos entre Beatriz, que recebeu aproximadamente 4 milhões de reais, e a Receita Federal. Beatriz usou o dinheiro para comprar um apartamento em Campinas e abrir uma pequena escola de idiomas. Sempre quis fazer isso. Ela me contou por telefone, voz animada. Mas nunca tive capital inicial. Agora tenho, graças a você. Graças à justiça, corrigi. Potato. Minha mãe vendeu o apartamento em Perdizes e comprou um menor, mais confortável, em Pinheiros. Ela voltou a trabalhar, meio período, como gerente administrativa de uma clínica médica. Não porque precisava financeiramente. Roberto tinha deixado algumas economias legítimas que ficaram com ela, mas porque queria. Preciso fazer algo, ela me disse durante um de nossos almoços mensais. Não posso ficar só em casa pensando no que eu perdi. Preciso construir algo novo. Estou orgulhosa de você, mãe. Ela pegou minha mão através da mesa. E eu estou orgulhosa de você. Sempre estive. Só demorei muito tempo para mostrar. Quanto a mim, a vida continuou. Trabalho no Machado em Silveira, agora como sócia júnior. Dr. Armando me promoveu 3 meses após o casamento. Você merece, ele disse quando anunciou a promoção. Não por causa do caso Roberto, você se afastou formalmente, mas porque nos últimos 8 anos você provou ser uma das mentes mais brilhantes que já passaram por aqui. Daniel e eu compramos um apartamento em Jardins, 3 quartos, varanda com vista para o parque. Adotamos um cachorro, um Golden Retriever que chamamos de Justice. Daniel achou o nome excessivamente temático. Eu achei perfeito. Algumas noites, quando estamos no sofá, Daniel corrigindo processos e eu revisando contratos, Justice dormindo aos nossos pés, eu penso no caminho que percorri. A menina de 14 anos que conheceu Roberto. A adolescente que tentou tão desesperadamente ser boa o suficiente para ser amada. A jovem adulta que trabalhou 3 empregos enquanto estudava. A advogada que descobriu crimes e teve coragem de agir. Às vezes, Daniel me pega com esse olhar distante. No que está pensando? Ele pergunta. Em como a vida é estranha, respondo. Como às vezes, as piores coisas que acontecem com você acabam te levando para onde você precisa estar. Você acha que tudo aconteceu por uma razão? Não. Acho que coisas ruins acontecem sem razão. Mas acho que nós damos razão às coisas ruins quando decidimos o que fazer com elas. 3 meses atrás, recebi uma carta. Era de Roberto. Estava escrita à mão, em papel comum de prisão. A caligrafia estava tremida, menos controlada do que a que eu lembrava. Carolina? Dizia. Sei que não tenho direito de escrever para você. Sei que não mereço resposta. Mas na prisão, você tem muito tempo para pensar. Para realmente pensar sobre quem você foi, quem você é, o que você fez. Eu te tratei mal. Terrivelmente mal. E passei anos justificando isso para mim mesmo. Dizendo que você era ingrata, que era difícil, que precisava de disciplina. Mas a verdade é mais simples e mais feia. Você me lembrava que eu era um fraude. Você, com sua inteligência e determinação, construindo algo real através de trabalho honesto, enquanto eu construía castelos de areia com dinheiro roubado. Você era tudo que eu fingia ser, mas nunca fui. E eu odiava você por isso. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só estou explicando. Para você, para mim,
para o registro. Você venceu, completamente. E a parte mais amarga é que você venceu sendo exatamente o que eu sempre disse que você nunca seria. Alguém importante, alguém de valor, alguém que importa. Espero que você seja feliz, de verdade, porque se alguém merece felicidade após tudo, é você, Roberto. Mostrei a carta para Daniel. Ele leu em silêncio. Vai responder? Ele perguntou. Não sei. Deveria? Depende. O que você quer? Pensei por um longo momento. Acho que não quero nada. Nem perdoar, nem punir mais. Só deixar para trás. Então não responda. Deixe ele com suas palavras no vazio. É mais poderoso assim. Ele estava certo. Guardei a carta numa gaveta e nunca respondi. Inúcins. Hoje, 2 anos depois do casamento de Roberto, onde fui chamada de fracassada, estou sentada na varanda do nosso apartamento. São 7 da manhã de um sábado. Daniel ainda está dormindo. Justice está ao meu lado, cabeça no meu colo. Meu telefone toca. É minha mãe. Bom dia, filha. Acordou cedo? Sempre acordo cedo nos sábados, mãe. Você sabe disso. É verdade. Escuta, estava pensando, que tal almoçarmos hoje? Eu e você? Claro. 12:00? Perfeito. Te amo. Também te amo, mãe. Desligo e olho para a cidade acordando. São Paulo com seus prédios, seu trânsito, seu caos organizado. A cidade que me viu crescer, cair, levantar e vencer. As pessoas sempre me perguntam se me arrependo de ter denunciado Roberto, de ter destruído minha família, de ter sido cruel. E minha resposta é sempre a mesma. Não, porque eu não destruí minha família. A família foi destruída no momento em que Roberto escolheu ser quem era. No momento em que minha mãe escolheu ficar quieta. No momento em que silêncio se tornou cumplicidade. Eu apenas acendi a luz. E sob aquela luz, todo mundo teve que ver as coisas como realmente eram. Roberto sempre me disse que eu nunca seria nada. Que eu era uma carga, um peso, alguém que nunca conseguiria nada sozinha. E ele estava certo sobre uma coisa. Eu nunca consegui nada sozinha. Eu consegui com estudo, com trabalho, com determinação, com o apoio de pessoas boas como o doutor Armando, como Daniel, como Beatriz. Com a força que vem de finalmente parar de buscar a aprovação de quem nunca vai dar. Não sou fracassada. Nunca fui. Sou advogada. Sou sócia júnior de um dos melhores escritórios de São Paulo. Sou esposa de um homem bom. Sou filha que está reconstruindo a relação com a mãe. Sou amiga. Sou alguém que, quando viu injustiça, teve coragem de agir. E sim, sou também alguém que descobriu que vingança servida fria, com anos de preparação e evidências irrefutáveis, é muito mais satisfatória do que qualquer explosão emocional poderia ser. Roberto está cumprindo pena. Tem mais 6 anos pela frente. Eu estou aqui, na varanda, com café quente, cachorro dormindo, marido que me ama, carreira florescendo, mãe tentando compensar e paz. Paz real, finalmente. Porque no final, a melhor vingança não foi destruí-lo. Foi me construir tão bem, tão forte, tão alto, que quando ele olhar de onde está, tudo que verá é que eu me tornei tudo que ele disse que eu jamais seria. E isso é vitória de verdade. Daniel aparece na porta da varanda, cabelo bagunçado, sorriso sonolento. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ele se senta ao meu lado, me beija no topo da cabeça. No que está pensando? Sorrio. Em como sou sortuda. Eu que sou sortudo. Somos sortudos juntos, então. Ele ri e nos sentamos ali, assistindo a cidade acordar. Justice entre nós, o futuro pela frente e o passado finalmente, em paz. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte, você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.